Olá, querido cliente Quest, bem-vindo à segunda aula do nosso CX Day. Lembrando mais uma vez, você pode pegar a barrinha aqui, descer com ela, clicar no botão Quero fazer o download deste material. Por que é importante clicar nesse botão? Porque você vai conseguir acompanhar em real time a apresentação do professor. Então não perde tempo, antes de continuar dando sequência aqui no vídeo, dá um pause, desce e faz o download. A nossa aula de hoje será com o Rodrigo Tavares. Rodrigo, seja muito bem-vindo à nossa experiência Quest. Estou muito grata por você ter aceitado o nosso convite e é um prazer ter essa aula com você. Bom, pessoal, olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Tavares, eu sou aqui Head de Experiência e Relacionamento da 99. Um pouquinho mais sobre mim aí na minha trajetória, eu sou estatístico de formação, fiz pós-graduação em estatística, fiz alguns cursos de especialização em negócios, como marketing de serviços, marketing direto. Minha carreira, tive uma trajetória grande em bancos, sempre na área de marketing de relacionamento, que é o CRM. Então, trabalhei bastante aí nesse segmento, mais de 10 ou 12 anos em bancos, Itaú, Real, Santander, HSBC. Fui varejo na Fast Shop por um ano, fui também startup da Múltiplos, que é a companhia de loyalty da Latam, na época era TAM. Também trabalhei, aí eu migrei para tecnologia, estou há 7 anos quase trabalhando nesse mundo de tecnologia e marketplaces. Trabalhei no Mercado Livre Brasil, aí liderando a parte de experiência do cliente, aí cuidando de atendimento e melhoria contínua. Cuidei depois um ano da área comercial da Expedia Brasil, Expedia que é uma agência online de viagens, dona de hotéis.com, Trivago, da própria marca Expedia, aí liderando a área de aí comercial junto a hotéis e pousadas. E desde fevereiro do ano passado, estou aqui no 99, na área de experiência do cliente, liderando aí um time grande de atendimento e relacionamento com o cliente em vários canais, né? Em e-mail, voz, chat, com passageiros, com motoristas e com empresas. Então, esse é um pouquinho de mim. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre um tema que eu julgo bastante interessante, que é falar sobre para onde está indo, né, a central de relacionamento com o cliente, a central de atendimento, qual o futuro disso, né? A gente fala tanto de futuro de tantas coisas, né, de tecnologias ou de negócios e etc. Para onde que está indo a central de atendimento? O tradicional call center, para onde que isso está migrando? Para onde vai? Essa é a ideia do nosso papo de hoje. Eu vou começar aqui, dividir um pouco das minhas impressões, ideias sobre esse tema. A estrutura é mais ou menos trazer um pouco de contexto, depois levar mais para uma parte conceitual de experiência, né? E depois aí falar um pouquinho do que a gente faz na 99, né? E comentando, acho que mais de pano de fundo. Depois a gente fecha com alguns aí pontos para a gente levar de aprendizado e provocação para frente. Então vamos lá. Rapidamente falando, né, sobre aqui a nossa companhia, né? A gente é uma companhia de mobilidade urbana, a gente existe para revolucionar a mobilidade e transformar a sociedade e a vida das pessoas. Esse é o nosso propósito, é a nossa missão. É muito importante sempre começar isso muito claro, né? E isso que nos move todo dia, é o que me faz vir para casa, sair de casa e vir para cá todo dia. Então, missão, propósito é bastante importante. Eu vou falar também disso ao longo do nosso papo aqui nos próximos slides, mas é aí o nosso propósito da empresa. A gente é uma empresa que tem aí também uma cultura muito sólida, aí são os nossos 8 valores, a gente acredita em várias coisas importantes, né? Gerar valor para o usuário, né? Ter desenvolvimento de uns aos outros, diversidade, integridade, ser data-driven, que é guiado por dados, trabalhar com muita paixão, muita diversão, construir juntos, que é importante, né? E a gente tem uma questão de accountability, que é ser dono e focado em resultado. Essa é a nossa cultura e a gente leva isso muito a sério, tá? As pessoas que acreditam nisso e que vivem isso todos os dias. E isso certamente se torna um grande diferencial para entregar uma experiência diferenciada para os nossos clientes, passageiros, motoristas e empresas. Então, essa é a nossa cultura. Bom, após esse breve comentário da 99, da cultura da nossa companhia, trazer um pouco de contexto de experiência do cliente. Eu trago algumas provocações aqui para a gente entender por que a experiência do cliente ficou tão importante e como é que isso vai se conectar, né, com a parte do futuro do atendimento, do relacionamento com clientes. Isso aqui é uma imagem antiga, anos 80, né, uma locadora de vídeo. Né, eu vivi essa época de adolescente, então na época era bacana ir na locadora, pegar fita, etc., rebobinar e ganhar diária quando rebobina a fita. Mas, né, na verdade, a gente consumia vídeos e conteúdos de acordo com a regra da locadora, com a disponibilidade da locadora, com o custo da locadora. Era transacional, era uma locação que você pagava por vez, ou um pacote de locações.
você tinha que ter disponibilidade da locadora, a qualidade da fita que eles tinham, quer dizer, era uma entrega limitada, né? Não era uma entrega orientada para a pessoa, né, para o usuário final, que é o consumidor, né? E quando você vai ver para onde evoluiu para o Netflix, né? Que é uma tecnologia, né, que permite você consumir como você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser, quantas vezes você quiser, no device que você quiser, né? Então você escolhe como consumir isso da melhor maneira para você, né? Então foi para isso que evoluiu a parte de conteúdo, né? A de vídeo, por exemplo, streaming de vídeos. Indo, por exemplo, a música, né? Que é outro assunto bem interessante. Música antigamente, fita, disco, a gente tinha que comprar, possuir fisicamente, né? Tinha álbuns com músicas limitadas, né? Tinha que esperar sair, né? Tinha que ocupar espaço físico em casa, etc. E a gente evoluiu também, né, para o Spotify, que você escuta a hora que você quer, quantas vezes você quiser, né? Você assina, paga um preço fixo, você pode até baixar música se você quiser, como eu que gosto de ter a música em vez de só consumir o streaming, né? Mas, novamente, você determina como você vai consumir essa experiência com a intensidade que você quiser, na frequência que você quiser e do jeito que você quiser. E, naturalmente, a nossa indústria também, né? Mobilidade urbana. Até não muito tempo, há 5, 6 anos, né? A 99 tem 6 anos, por exemplo, né? E o Uber deve ter uns 8 anos, e a indústria da mobilidade não tem nem 10 anos, né? A gente tinha que sair na rua, pegar carro, e era o táxi, e você tinha que ficar sujeito a uma série de coisas, a trânsito, né? Boa vontade de motorista, para onde você ia, né? As pessoas escolhiam as corridas, né? Quem queria pegar. Isso evoluiu para uma tecnologia, um aplicativo que você coloca o do ponto A até o ponto B, e aí tem uma tecnologia que traz, né, uma pessoa para prestar o serviço para você. Então, com essas 3 provocações, eu trago muito ponto de que as coisas evoluíram para a tecnologia, né, o aumento da tecnologia, né, a queda de preço da tecnologia ficou mais acessível, o desenvolvimento todo de tecnologia aconteceu nos últimos tempos, fez com que a tecnologia virasse um meio para entregar experiência, né? Ou seja, ficou centrado em entregar como você consome, como é que você vivencia uma experiência, e não necessariamente comprar um produto. Então, a tecnologia fez com que a experiência do cliente se tornasse o diferencial, e não você ter simplesmente um negócio, uma loja, né, que venda algo. Então, com essa mudança de contexto forte de pró-tecnologia, de baratear, ter ser muito simples fazer um aplicativo, né, ter startups, fintechs, edtechs e tudo mais, o grande diferencial é entregar uma experiência muito sólida. Ou seja, e para entregar uma experiência sólida, é uma experiência para o cliente. Então, toda essa parte de relacionamento com o cliente ganhou uma esfera muito forte, ganhou uma relevância muito grande. Antes, você tinha poucos players, poucos fornecedores, poucas empresas que determinavam como você ia usar e consumir um produto e serviço, e você tinha que se contentar como ele determinava isso. Que é o caso da locadora, que é o caso da venda de um disco ou de uma fita, que é o caso do motorista, por exemplo, de táxi na rua. Quer dizer, eles eram os detentores da experiência. Agora não, né? Agora, na verdade, quem determina a experiência é o consumidor final, é o cliente, né? E aí as empresas, os prestadores de serviço precisam construir e entregar essa experiência como diferencial. Então, não é possuir a tecnologia que é um diferencial, mas como você usa isso para construir uma experiência. Então, isso tudo contextualiza para onde as coisas foram em termos de colocar o cliente no centro, colocar a experiência no centro como o diferencial. Bacana. E a central de relacionamento, né? Qual o futuro disso? É uma foto antiga, uma foto provavelmente anos 80, anos 90, naquela central clássica, né, com as baias, né, e tudo mais, todo mundo fechado ali, super regulado, né, quadrado, etc. E para onde que isso está indo? Para onde que isso caminha? Né? Vamos ver para onde que vai agora. E é o que eu deixo aberto no final. Eu faço a reflexão para onde que isso vai e dou minha conclusão. Então fica aí o teaser, que é o grande contexto da nossa fala de hoje aqui dessa aula. Então vamos decorrer alguns temas, alguns conceitos importantes para a gente construir para onde que está indo a central de relacionamento, da onde saiu, que é aquela foto anterior, e para onde que ela foi. Então, beleza. Nada mais natural e importante que a gente começar a falar do futuro da central de atendimento falando, né, sobre o que os clientes esperam. Né? Você só vai construir alguma coisa, e como a gente acabou de ver, né, se é uma era da experiência do cliente que a gente passa a viver, eu preciso, até para construir uma central, para construir uma empresa, eu preciso entender o que os clientes esperam. Né? E eu falo que são sempre 3 pilares que os clientes esperam, são 3 dimensões de expectativa.
Cliente, e nós somos todos clientes, né? Acho que vocês vão concordar com isso, a gente quer ganhar tempo. Cliente não quer perder tempo, a gente tem que entregar tempo para o cliente. E hoje em dia, com tanta coisa, tantas informações, serviços, trabalho, vida pessoal, uma série de coisas, quando você entregar tempo para um cliente, isso é muito valioso. Isso é muito forte. Você não pode fazer cliente perder tempo. Né? Quando você vai para uma central de atendimento, relacionamento, você não pode fazer o cara esperar, né? Ficar pendurado, ficar perdido numa URA, ficar ali, né, navegando indefinidamente. Você precisa dar uma sensação de que está entregando um tempo. Você não pode demorar para dar uma resposta, você não pode demorar para dar andamento no problema e no tema que ele traz, né? Então, ganhar tempo é o primeiro pilar. O segundo, solução. Todo cliente quer que se resolva um problema dele. As empresas hoje de sucesso, as startups de sucesso, né, a gente se enquadra nessa situação, são empresas, startups ou negócios que identificaram problemas concretos e trouxeram soluções. Resolveram coisas do dia a dia dos clientes. Então, não é você criar um troço e tentar convencer o cliente de que isso é uma solução. Entenda o problema dele e resolva. Né? Indo para uma central de atendimento, você precisa, em vez de responder, solucionar. Né? Tem muita empresa que só responde. E tem uma diferença básica de resposta e solução. Né? Perguntar, você tem horas? Eu olho para o relógio e falo, sim, eu tenho horas. Mas a pessoa quer saber qual seria a hora de verdade. Né? Essa seria a solução esperada. Fala, olha, agora são tal horas e tal minutos. Então, solução é importante. E, por fim, tem que ter uma experiência prazerosa, tem que ser bacana, tem que ser fácil, tem que ser simples, tem que ser algo que gere engajamento, que gere conexão, né? Não pode ser complicado, pesado, duro, inflexível, rígido. Tem que ser algo bastante que proporcione prazer ao consumir aquela loja, a consumir um produto, a visitar uma empresa, a trabalhar numa empresa. Tem que ser prazeroso, tem que ser bacana. Então, esses 3 pilares são importantes. E aí, né, Rodrigo, como é que a gente constrói isso? Né? Eu vou falar agora no próximo slide como é que a gente constrói a experiência e nós vamos endereçar esses 3 pontos. Primeiro passo, eu preciso resolver o problema do cliente. É uma pirâmide. Eu preciso ter essas 3 dimensões entregues para fazer uma experiência do cliente de nível excepcional. Eu preciso resolver o problema do cliente, depois eu preciso que isso seja feito com baixo esforço e depois, por fim, para coroar, eu tenho que ter uma conexão emocional. Eu preciso engajar. Eu preciso que ele se conecte, né, mentalmente e no coração dele. Né, o mentalmente, que é o racional, resolveu e foi fácil. A cerejinha do bolo é o emocional. Daquilo que ele vai levar e vai fazer com que ele queira voltar, que ele se sinta realmente bem tratado como uma pessoa, como um ser humano de forma única. Eu vou falar nos próximos slides alguns aspectos dessas 3 dimensões, mas só para frisar que tem que entregar as 3 dimensões. Não dá para entregar só uma delas. Então, não adianta resolver o problema e ser demorado, ser difícil, complicado e você tratar a pessoa mal. Assim que o problema não adianta, é muito comum acontecer isso, você achar que uma experiência muito boa é cuidar da pessoa, né? Ser super educado, empático, perguntar da família e tudo mais. Ou seja, se você tem um lado emocional forte, mas você não resolve o problema, também não adianta. Você tem que ter as 3 coisas. Então, é isso que eu queria que vocês gravassem muito, que é uma construção, começa da base, mas para chegar e tem que chegar até o topo com as 3 camadas. Então, vamos falar um pouquinho dessas 3 dimensões com algumas imagens que eu trago aqui. A primeira, né, que é essa imagem da moça no espelho, né, é um ponto de provocação para a gente, na linha do resolver o problema, né, você ter cuidado com métricas e indicadores da vaidade. É muito comum a gente, nos nossos negócios, às vezes, colocar aquelas métricas da vaidade. Um exemplo, fundei uma empresa, uma startup. Métrica da vaidade. Nossa, em uma semana tive 1 bilhão de downloads do meu aplicativo. Né? Daí você fala, peraí. Aí eu pergunto, mas quantos que estão usando o serviço? Ah, só 10, eu e a minha família. Então, assim, a métrica certa é a métrica do cliente, não é a tua métrica. Não é o teu sucesso. Você tem que ter métricas que reflitam o que o cliente tem como sucesso para ele. Então, indo para uma central de relacionamento, então, a tua métrica de vaidade, às vezes pode ser, né? Nossa, eu criei uma URA com tantas opções, com tudo de autosserviço, que eu retenho 90% das ligações na URA e só 10% caem no ser humano. Legal, isso é um indicador importante, mas dessas 90% de ligações na URA, você resolveu o problema? O cliente está com isso resolvido? Ele está encantado? Então, as métricas da vaidade são aquelas que a gente fica feliz, que a gente acha do caramba, mas a gente não está em nenhum momento olhando para o que o cliente sente, para o que o cliente tem da perspectiva dele.
Então, cuidado com a métrica da vaidade. A métrica certa é a métrica de resolução de problema, que é a base da pirâmide. E não a métrica que fui eficiente, se eu fui mais barato. Isso é importante. Mas a métrica certa é se, com tudo isso, eu também resolvi o problema do cliente. Então, cuidado com as métricas da vaidade. A gente fica super feliz, o acionista fica super feliz, teu chefe fica super feliz, e o cara que paga o teu salário fica puto da vida porque não resolveu nada. Né? Então, tem que ter esse cuidado, essa provocação constante das métricas da vaidade para olhar para as métricas do cliente, as métricas que importam para ele, e que ele traga a realidade da experiência dele, não aquilo que você acha. Esse slide aqui, que é o slide do Google, para remeter à questão de baixo esforço, né, no meio da pirâmide. O Google criou, ele é maravilhoso, mas ele criou um problema imenso para a gente, né, porque você coloca, né, para a gente que é empresa, né, você coloca qualquer coisa nessa caixinha, né, nesse box, e vem a resposta. Você começa a escrever, ele já te completa a pergunta. Aqui não tem na foto o botão do microfone, você pergunta algo por voz, ele também pesquisa. O Google não tem menu de busca, cardápio de busca. Você coloca a tua pergunta e ele traz a resposta. E a gente não pode esquecer que os nossos clientes, eles não nos comparam somente com a nossa indústria. Então, exemplo, eu não posso achar que o cliente da 99 me compara só com Uber, ou com Cabify, ou com qualquer outro aplicativo de mobilidade. Né? Ele me compara com qualquer experiência que ele tenha. Então, todo mundo usa Google. Então, a gente, no fundo, espera que as experiências que a gente entregue sejam tipo Google. O cliente quer tudo tudo fácil, com esforço zero, ou muito pequeno. Ou seja, né, a gente é comparado com uma régua bem alta. E ser mais complicado que o Google é muito fácil. É bem fácil. Basta mais um step dessa caixa e ficou mais complicado. Então, a gente tem que se preocupar muito em reduzir o esforço do cliente. Quando ele nos procura, achar os canais, ter fácil acesso ao atendimento humano quando precisa, ele conseguir achar as informações de maneira bem simples, ou seja, métricas de esforço do cliente ganharam muita força, o famoso Customer Effort Score, né? O score de esforço do cliente, que pode ser quantas telas ele navegou, quantas páginas ele teve que ler, quantos níveis numa URA até ele conseguir uma solução ou falar com uma pessoa. Quanto mais difícil, quanto mais dificultoso for isso, pior será a experiência e pior será o engajamento que ele tem. E vamos nos lembrar que ele vai esperar coisas tipo Google. Esse cara trouxe uma régua muito alta para o mercado e remete até um conceito da Disney, que tive a oportunidade de fazer um curso lá e ver, que para eles, experiência, o concorrente de experiência na Disney não é um outro parque, é qualquer empresa ou serviço no mundo que entregue uma experiência que fique na memória do cliente mais forte que da Disney. Então é isso que a gente tem que pensar. Nossos clientes nos comparam com simplicidade com a experiência do Google. Então a provocação que eu quero deixar é essa. Tem que simplificar e simplificar muito. E muita rapidez e pouco esforço. E por fim, tem que ter uma conexão emocional, né? Eu falei da Disney, remeto para a Disney novamente, que é o topo da pirâmide. Quer dizer, a Disney entrega muito fortemente isso de, né, tudo, você fala, você sai encantado, você sai com lembranças afetivas, né? Mas é o topo da pirâmide. Para a Disney chegar lá, também tem o resolver o problema, tem um pouco esforço, né? Mas eles entregam e remetem isso muito forte. Então é importante tentar criar na sua empresa, no seu negócio, qual é o componente emocional que o seu negócio pode entregar? Aquilo que vai ficar marcado e lembrado para sempre. Né, que pode ser um primeiro carro, pode ser uma viagem, pode ser uma primeira casa. Como é que você tratou isso com o cliente? Para ele foi um momento muito especial. Né, como é que você faz toda aquela base, aquele miolo bem feito da pirâmide, mas coroa com algo que ele vai lembrar de você para sempre, com algo muito positivo na sua mente, no seu coração. Então aí a Disney faz isso muito bem feito. Tem toda aquela base de processo, método, mas eles trabalham muito bem esse lado de lembrança emocional que você guarda, lembra, fala para as pessoas, quer voltar, é caro para burro ir na Disney, você quer ir de novo, porque é muito bom. Né? E aí você move a discussão do seu negócio de preço para encantamento, para experiência, para uma entrega de relacionamento muito forte. Né? Quando você vai numa central de atendimento, né, começar a olhar muito mais para ter pessoas que se preocupem com quem está do outro lado, que sejam empáticos, entendam que tem uma pessoa com problema, com uma dificuldade, né, e naquela linha de que só uma pessoa poderá fazer a diferença com esse lado humano. Então, é isso que tem que começar a olhar essas dimensões, né? Aquela pirâmide para o futuro da central de atendimento.
Outros aspectos importantes que eu também quero colocar de provocação, essa figura do Homer aqui, né? Outra coisa que é importante, até nesse lado de conexão emocional, de criar algo verdadeiro e genuíno com o cliente, se você, não tem problema você ser barrigudo e ter cofrinho como o Homer. O problema é você querer se mostrar para o seu cliente como ele se vê no espelho, que é musculoso e lindo. Então, seja autêntico com o seu cliente também. Sim, reconheça as suas falhas, né? Fale aquilo que você sabe só. O que você não sabe não tem problema. Né? Cliente não espera empresa perfeita, espera empresa autêntica, verdadeira, que ele possa confiar. Então, o futuro de um relacionamento ele é transparente. Né? Se o cliente entra em contato com você e você não tem a ferramenta para resolver, fala para ele, olha, isso aqui eu não sei fazer. Ou isso aqui é novo para a gente, eu vou descobrir para você e te falo. Ou fala, olha, o seu problema eu só consigo resolver em uma semana. É melhor do que prometer um dia, ficar adiando e não entregando. Então, ser transparente, ser verdadeiro, reconhecer falhas, reconhecer limitações, cria uma conexão emocional muito forte. Né? Porque por trás das empresas tem pessoas são falhas. Né? Então, a gente aprende com o cliente. Quando você faz isso, o cliente até te ajuda, ele te dá ideias. Ele se conecta, puxa, esse cara é um cara verdadeiro, eu vou ajudar, eu vou dar minha perspectiva, dar meu feedback, responder uma pesquisa, porque ele é um cara que quer aprender, porque ele sabe as suas limitações e quer melhorar. Né? Então, acho que ser autêntico e genuíno é muito mais sólido, é o que é a tendência para o futuro, é isso, para a realidade daqui para frente, e não você querer se mostrar como perfeito, impecável, que não comete falhas, e o erro foi do cliente, não foi seu. Né? Ele que não soube fazer as coisas. Então, tem que ter bastante atenção a isso também. E aí, né, como é que você, então, né, a gente constrói, né? Eu dei umas provocações sobre cada dimensão da pirâmide, mas como é que constrói, então, né, Rodrigo? Então, gente, o segredo é ouvir. Você constrói ouvindo o cliente, perguntando para ele, né? E quando a gente fala a figura do ouvir, é perguntar, né? É ser aprendiz, é você sempre perguntar aquilo que você não sabe, pergunta muito. Né? A gente está, por exemplo, na 99, numa empresa jovem, num segmento jovem, de poucos anos. A gente não tem as respostas para as coisas. Tem muito problema que é novo. É novo para a sociedade, é novo para o cliente, é novo para a gente. Então, qual que é a melhor forma? Pergunta. Bota o cliente para construir para você, junto com você. Pergunta o que ele achou, pergunta que ideia que ele teria, como é que ele resolveria esse problema, qual é de fato o problema que ele tem, ou se aquilo que você fez resolve o problema dele. Então, a escuta do cliente, isso pode ser feito de várias maneiras. Pesquisa, usar NPS, que é Net Promoter Score, pesquisa de satisfação, focus group, chama cliente, conselhos de clientes, assim, conviva com o cliente, né? Pergunte para ele. Né? Eu escutei uma vez da Luísa Trajano, que é a fundadora do Magazine Luiza, que ela comentou no evento, as pessoas falam que eu sou super inteligente, ou esperta e tudo mais, que eu sei muita coisa. Eu não sei nada, eu pergunto, e pergunto para o cliente. Aí eu aprendo. E pergunta para todo tipo de cliente. Não pergunta só para o cliente óbvio, pergunta para todos. Para você poder ter uma noção de como você entrega isso. Então, numa central de relacionamento que para de tentar... não, o cliente ele gosta de telefone, ele gosta de e-mail. Pergunta para ele. Né? De repente ele fala, olha, legal, mas para o teu serviço, telefone não adianta, eu quero fazer pelo aplicativo. Ou eu quero fazer por e-mail mesmo, ou eu quero ter um chat, ou eu quero usar o WhatsApp. Ou eu quero ter um negócio presencial, que eu vou lá e falo e faço um olho no olho. Pergunta, entende o que ele precisa para você montar a tua estratégia de canais, a tua estratégia de atendimento e como é que você está presente onde o cliente entende que é melhor para ele. Né? Para de tentar criar aquilo que você acha que é melhor para você, para fazer aquilo e tentar convencer o cliente que esse é o melhor jeito que eu vou te atender. Não. Você pode até propor, mas pergunta para ele o que ele está achando. Ouça, escute muito, escuta ativa e seja um eterno aprendiz. Pergunte muito. E muitas vezes, né, não basta só você ouvir, você tem que viver a experiência. Né, essa aqui é uma foto de um programa que a gente tem na empresa, né, que a gente dirige como motorista da 99, para sentir a dor do motorista. Né, então, é uma forma de a gente viver a experiência. Essa é uma foto real que eu fiz com o passageiro que eu fiz nessa ação ano passado, nessa foto. E é muito rico, você começa a sentir como é que é a dificuldade de dirigir, como é cansativo o trânsito, como é difícil, às vezes, o aplicativo, você dirigir, ver o aplicativo, ver o seu dinheiro, aceitar a corrida, cancelar a corrida, a parte de segurança, você começa a ser provocado a falar, cara, eu nunca pensei nisso. Né? Então, tentem, muitas vezes, viver o serviço que vocês vendem, né? Não só prototipar e entregar. Viva, consuma, use. E com relação a centrais de relacionamento e atendimento,
consuma a tua central de atendimento. Testa, entre em contato, cria um caso, liga, manda e-mail, consuma o seu serviço de atendimento para você falar, caramba, aquilo que eu desenhei não está acontecendo, poxa, que legal, está acontecendo. Vivencie a experiência. Né? Então, ouça e viva, né? Porque isso vai trazer muito mais veracidade nas suas decisões e no seu discurso e vai ampliar a sua empatia. Caminhando aqui para essa outra parte aqui do nosso debate, aqui nossa fala, esse slide que eu vou trazer, que é cuidado, essa máquina não tem cérebro, use o seu, é para remeter ao ponto de que a gente fala tanto de tecnologia, fala muito de software, de inteligência artificial, uma série de coisas, mas, no final das contas, tudo é movido por gente. Então, daqui em diante, o grande diferencial não é a tecnologia, ou não é o bot, não é quantos bots você tem, etc. Mas qual é o calibre de pessoas que você tem, dos seres humanos que você tem no seu time. Porque, no final das contas, tudo, não é B2B, não é B2C, é H2H, é human to human. O cliente é um ser humano. Você é um ser humano na empresa. A empresa é feita de seres humanos. E a relação entre seres humanos é muito mais rica do que a relação com cliente e clientes ou entre uma empresa e um cliente. Cliente é um número. O ser humano tem sentimento, tem medo, tem sonhos, tem crise de pânico, tem euforia. Quando você começa a encarar o seu cliente como ser humano e também reconhecer que você e o seu time também são seres humanos, a relação fica muito mais forte, muito mais rica, muito mais intensa e aquela parte de conexão emocional ela fica muito forte. Então, é importante a gente olhar para isso e por isso até conectando com cultura, que eu falei no início, para trazer as pessoas certas, os seres humanos certos para a tua empresa, tem uma cultura clara, muito sólida e atraia pessoas que pensam e têm essa cultura. Porque elas vão respirar, viver e defender aquela cultura todo dia perante os clientes. E, naturalmente, essa cultura vai também atrair clientes pela cultura que também acredita no seu propósito e vai criar uma conexão muito forte no relacionamento entre as empresas e seus clientes ou entre os seres humanos de ambas partes. E aqui, rapidamente, a gente fala muito sobre tecnologia, conflito de homem e máquina. Isso não é uma coisa de hoje. Isso aqui são manchetes de jornais desde os anos 20 do século 20, que falam de máquinas tirando empregos, marcha das máquinas, um robô vai estar atrás do seu emprego, os robôs vão tirar o emprego dos nossos filhos. Então, isso sempre houve, esse conflito eterno. E o que eu acredito muito não é no conflito, é numa integração de tecnologia com a gente. Gente, essa tecnologia toda chegou de atendimento, de inteligência artificial, de bots, bot de voz, etc., para justamente permitir que a gente possa brilhar como um ser humano no relacionamento e no atendimento. As máquinas, os bots, eles vêm tirar do atendimento aquilo que não é nobre, nem digno de uma pessoa fazer. Não é digno, naquela foto que eu mostrei da central de atendimento, uma pessoa ficar numa baia trocando senha de cliente ou atualizando cadastro. Isso um robô faz. Isso é digno de um robô, não de um ser humano. Então, a máquina vem trazer uma contribuição de tirar essa demanda, que ela não é uma demanda simples, repetitiva, e que a máquina faz com uma extrema eficiência e com muito mais inteligência até do que a gente, otimizando, com a nossa inteligência imputando a máquina, para deixar para o ser humano aquilo que é problema sério, aquilo que é bucha, onde só um ser humano fará a diferença. Então, no futuro das centrais de atendimento, é aquela que a máquina vai limpar o que é simples e vai sobrar o que é difícil, onde uma pessoa vai poder ser empática, onde uma pessoa vai poder brilhar, vai poder encantar, se conectar com o ser humano do outro lado, cuidar, acolher. Então, isso nunca uma máquina vai fazer. Um ser humano é capaz de fazer isso e muito. Então, é isso que eu vejo como futuro dessa harmonia máquinas e seres humanos no atendimento, mas também traz um desafio. A complexidade do atendimento humano vai aumentar. Então, eu deixo aqui a provocação que a gente tem que ter muito cuidado e carinho para contratar, capacitar profissionais de centrais de atendimento. Não é mais profissão de quinta categoria, não é mais o cara que fica lá, que não tem carreira, tem que ser gente forte, os melhores, porque vai sobrar e vai chegar só o que é difícil, só o que é complexo, onde uma pessoa poderá fazer a diferença. Fazendo essa harmonia muito bacana entre a tecnologia e o ser humano, a tendência é que isso gere um resultado extraordinário de experiência do cliente e tem uma central de relacionamento muito mais humanizada, muito mais sólida e que gera vínculo e gera resultados. Para fechar, eu trago um conceito que eu vi faz cerca de 1 ano e meio, que eu achei muito bacana e que se conecta muito com o que eu acho que é a empresa do futuro
que a empresa do futuro é aquela que vai ter a central de relacionamento do futuro, né? E eu fecho com esse conceito, depois eu faço aí os takeaways para a gente levar dessa aula. Esse slide mostra, eu vi esse conceito eu vi com Simon Sinek, que é um cientista aí americano de tecnologia, um filósofo moderno, muito bacana, recomendo segui-lo e ver os conteúdos dele. É para falar da teoria do jogo finito e jogo infinito, né? E essa figura que é do Vietnã, né, da guerra do Vietnã, é para motivar a diferença e o conceito core que está por trás do jogo finito e jogo infinito. Né, a ofensiva Tet, que está aí, né, que está na tela, foi algo que ocorreu na guerra do Vietnã. Tet é um feriado religioso de ano novo lá para os vietnamitas, e sempre houve, né, um acordo de cavalheiros, né, em guerras ou conflitos que você não combate em feriados importantes ou religiosos. E aí os vietnamitas aí do sul estavam perdendo, né, todas as guerras, batalhas lá contra os americanos, e eles decidiram fazer efeito surpresa. Pô, vamos atacar os americanos no feriado Tet, eles não estão esperando. A gente vai poder ganhar essa batalha. Eles fizeram isso e perderam, levaram um pau, como sempre levaram um pau. Mas o que é engraçado é que o Vietnã perdeu todas as batalhas da guerra do Vietnã, mas ganhou a guerra. Os Estados Unidos, eles desistiram da guerra. O vietnamita ganhou a guerra. Por quê? Porque o Vietnã estava lutando pela sobrevivência do país e da sua raça, né, da sua sociedade. O americano estava querendo ganhar a guerra. Então, essa é a diferença do jogo finito e o jogo infinito. Você lutar para continuar lutando, sempre existir, e o outro que joga só para ganhar um jogo, ou simplesmente pelo prazer de ganhar do outro. Que é esse conceito, né? O jogo finito, que dá na esquerda, né, ele parece e se assemelha a um jogo de esporte. Você tem jogadores conhecidos, regras pré-determinadas, objetivos concordados. Você pode, assim como aí, por exemplo, do beisebol, basquete ou futebol, né, você joga um contra o outro, um contra vários, e o seu prazer vem de você se comparar. É você fazer mais gol que o outro, mais ponto que o outro, ou ganhar a guerra do outro. Esse é o exemplo. O jogo infinito se assemelha ao jogo dos negócios. É um jogo que não tem players conhecidos, surgem empresas saem, empresas entram. As regras não são sempre pré-determinadas, e o objetivo não é você fazer mais ponto que o outro, é você continuar jogando, ou ser apto a jogar esse jogo. E o melhor exemplo disso é o mundo dos negócios, que você tem você joga não para você ganhar dos outros, você joga para você ser melhor hoje do que você foi ontem, amanhã do que você foi hoje. O prazer vem do avanço, da melhora, de você se desenvolver, né? Então, e nessa questão, né, de jogo infinito e jogo finito, tem empresas que jogam um jogo finito e tem empresas que jogam um jogo infinito, né? E essas empresas de jogo infinito, elas têm 5 características, eu vou falar agora para a gente caminhar para o final, e eu amarro com a questão da central de relacionamento do futuro. Então, a primeira característica de uma empresa que joga jogo infinito, ela tem um propósito claro, né? Essa figura do Martin Luther King no discurso dele famoso, né, aí de 63 que ele fez, é a questão de ele falou, eu tenho um sonho. Ele não falou, eu tenho um projeto, eu tenho um organograma, tenho um PowerPoint, tenho um fluxograma, tenho um sonho, tenho um propósito. Empresas que são duradouras, perenes, que querem continuar jogando o jogo em alto nível, elas têm propósito claro. Por isso que eu abri a minha aula de hoje falando sobre propósito, sobre missão. É isso que faz uma empresa durar, é isso que atrai as pessoas certas, seres humanos certos. O ser humano que vai estar numa central de atendimento para resolver problema, né, para fazer isso fácil para o cliente, para gerar conexão emocional, para entregar aquela pirâmide de experiência. É um cara que tem propósito, ele tem isso claro, ele luta por isso. Ele é muito ligado a isso. Então a empresa tem que ter propósito e propósito claro, que faz você sair todo dia de casa e fazer a diferença. Segunda característica, tem que ter uma liderança corajosa. E por que isso? Somente uma liderança corajosa vai garantir que o propósito seja seguido todo dia. É que acima de qualquer coisa você esteja fiel aos seus propósitos. Ou seja, vou dar um exemplo, né? A gente pode tomar uma decisão aqui que, olha, para ter uma eficiência melhor, eu vou desligar o canal de telefone, porque é muito caro. Mas espera aí, se eu tenho um propósito de servir meus clientes do jeito que eles necessitam, não, esse projeto vai ter que ser descartado. A liderança tem que tomar a frente disso. É meu papel aqui fazer isso. Né? Questionar e desafiar decisões que vão contra o propósito da empresa e da área. Então, por isso que a liderança corajosa é importante, para garantir que o propósito, a missão, seja cumprida todo dia.
a qualquer custo, e mesmo quando é difícil você ficar conectado ao seu propósito, com pressões que chegam de acionistas, de investidores, de gestores, ou de concorrentes, ou do mercado. Então, a liderança corajosa é importante. Essa figura dos passarinhos, com o passarinho de cabeça para baixo, é você criar um ambiente onde as pessoas possam ser elas mesmas. Um ambiente vulnerável, que eu possa falar que eu não estou bem, que eu não sei alguma coisa, que eu preciso aprender, para escutar feedback, dar feedback, tenha muita confiança, né, que esses 3 passarinhos de cima, eles não se incomodem com o de baixo que está assim, porque ele é assim, ele quer ser assim, ele trabalha bem assim, entrega muito assim, e me ajuda muito assim. Então, criar um ambiente vulnerável, onde você possa, de fato, pedir colaboração, pedir ajuda e oferecer ajuda. Às vezes não é só pedir, oferecer colaboração uns aos outros, né, para conseguir construir uma experiência diferenciada. A gente vive, como eu comentei, uma indústria muito difícil, muito nova, a gente sabe pouca coisa, o que a gente mais tem é dúvida. Então, o que a gente faz de melhor é perguntar, praticar, oferecer ajuda, oferecer conhecimento, pedir por conhecimento e ajudarmos uns aos outros, né? Até que tem um valor na cultura que eu mostrei, que é desenvolvemos uns aos outros, né? Tá na nossa cultura que eu mostrei no início. O quarto e penúltimo, você tem que ter um concorrente que te desafie, que te motive. Você não luta para acabar com ele, mas é um concorrente que te motiva a ser melhor. Tem o exemplo do Senna e do Prost, quer dizer, concorrentes duros, obcecados por vitórias, um ou outro, mas eles foram melhores graças um ao outro. Um aprendeu com o outro, um desafiou o outro, e juntos eles conquistaram muitas coisas, muito mais que se não tivessem um ao outro. Um exemplo básico, né? Você está correndo sozinho, treinando o Cooper sozinho no parque, você vai correr num ritmo. Agora chama um amigo seu para correr com você. Você vai correr mais tempo, vai correr mais longe, vai se dedicar mais, vai se empenhar mais e vai ter mais resultado. Então você tem um concorrente que você olha e fala, cara, esse concorrente é um cara forte, é um cara que me faz fazer melhor. Então para nós é maravilhoso ter um concorrente forte como o Uber, ter outros que surgem, porque a gente se desafia, a gente aprende, tem coisa que um faz melhor que o outro e a gente vai aprendendo e a indústria toda ganha e a gente fica cada vez mais forte. Então é importante, quem joga jogo infinito tem que ter um parâmetro, um concorrente que te motive a fazer mais e melhor, que te desafie, que vale a pena você concorrer, jogar com ele junto ou contra ele. E por último, você tem que ter um playbook aberto, uma estratégia aberta. Esses 2 caras da tela, Kodak e Blockbuster, morreram porque jogaram um jogo finito e queriam fazer, um queria fazer foto só com filme, outro queria fazer locação de filme e DVD físico. E nunca mudaram a estratégia. Quer dizer, você tem que estar disposto, quem joga jogo infinito, a mudar a tua estratégia. Puxa, agora eu preciso pensar de uma outra forma, agora surgiu uma outra tecnologia, agora surgiu um outro canal de atendimento, agora surgiu o WhatsApp, agora surgiu o Messenger, agora surgiu inteligência artificial, preciso entender como é que eu vou mudar a minha estratégia e ver como é que o cliente se adequa a isso para eu continuar jogando o jogo e jogando melhor, né? Se você ficar preso a uma estratégia e não desafia essa estratégia constantemente, você vai estar afadado ao fracasso como essas companhias. Elas não conseguiram sobreviver, elas ficaram fechadas num playbook limitado, numa estratégia quadradinha e que morreram abraçados com essa estratégia, né? Tudo mudou e eles não existem mais. Então essas são as 5 características de quem joga jogo infinito e, para mim, a empresa que joga infinito e que vai perdurar é aquela que entendeu que é uma era da experiência do cliente. E se é uma era da experiência do cliente, você precisa ter uma central do relacionamento do futuro, que é essa que está nesse slide aqui um pouco que reflete a gente. Né? Que você tem atendimento presencial, você tem no aplicativo, tem telefone, tem rede social, você olha o todo, integra tudo, tenta simplificar, não é aquela coisa fechada, quadrada, né, que é pré-determinada. Então, quem quer ter uma estratégia de longo prazo, duradoura, perene, é aquela empresa que entende que é uma área da experiência do cliente, que tem esses 5 atributos, né, de uma empresa que joga o jogo infinito, né, propósito, liderança corajosa, ambiente vulnerável, um competidor que te motive, que vale a pena, e um playbook aberto sempre, e que constrói a experiência do cliente naquele formato de resolver problemas, de simplificar e de entregar uma conexão emocional. Essa central aqui moderna, diferente, com canais integrados, com a gente criando canais novos, autosserviços novos, indo para o mundo físico, né, que tem foto de atendimento presencial que a gente faz, se adequando ao cliente, né, os nossos motoristas, por exemplo, que é o caso aqui,
Essa é a central do futuro, naquela que eu desenho para ser barata, para ser eficiente, com a métrica da vaidade e que eu não faço quase nada pelo cliente. É para isso que está arrumando, é uma central de relacionamento e de experiência com o cliente, não uma central de atendimento pura e simples. Para repassar, esse é o último slide, os nossos pontos para levar para casa da aula. O mundo mudou, é uma área da experiência do cliente, as expectativas dos clientes, ganhar tempo, solução, experiência prazerosa. Como é que eu entrego isso? Construindo a pirâmide, resolvendo, simplificando com pouco esforço e com conexão emocional. A alta tecnologia traz uma enorme oportunidade, e a oportunidade é humanizar as relações, estar mais próximo dos clientes, não é robotizar, não é encher de tecnologia para afastar o cliente, é usar a tecnologia para a gente estar mais perto do cliente e em prol da experiência, ouvir o cliente, vivenciar a experiência, perguntar muito, ser um aprendiz, e a teoria do jogo infinito ter aqueles 5 atributos, né, que eu acabei de falar e repito agora, né, que é propósito, liderança corajosa, ambiente vulnerável de confiança, um competidor que te desafia a ser cada vez melhor e o playbook aberto, estratégia que seja flexível. E mudar de central de atendimento para cultura de relacionamento. Esse aqui é o futuro, esse é o caminho. Espero que vocês tenham gostado. Esse era o conteúdo de hoje e deixo o meu muito obrigado. É isso aí. Tchau, tchau.